Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo usaremos uma frase do apóstolo Paulo muito conhecida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo quis dizer e o que podemos aprender com essas palavras do apóstolo Paulo. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, comentando e compartilhando para que vidas sejam também edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é o que falaremos neste vídeo. Foram as palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, a Timóteo, enquanto estava preso em Roma, próximo ao seu martírio iminente. Esse versículo está registrado em 2 Timóteo 4,7 e certamente transmite um ensino valiosíssimo para todo cristão verdadeiro. A seguir nesse vídeo vamos entender o que significa a frase combati o bom combate do apóstolo Paulo. O contexto combati o bom combate, essa frase está dentro de um contexto onde o apóstolo simplesmente exorta Timóteo, seu filho na fé e companheiro de ministério, a permanecer firme sempre com fidelidade, zelo na pregação do evangelho. O apóstolo também diz que ele já estava de partida desse mundo. Quando estudamos os 3 versículos, meus irmãos, que compõem todo esse pensamento de Paulo, percebemos algo interessante nelas. É possível perceber que o apóstolo analisa sua fé em 3 perspectivas. Perspectiva essas diferentes. 1, passado. 2, presente. 3, futuro. No presente, o tempo da minha partida é chegado. No versículo 6, ele utiliza uma metáfora baseada em uma linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Ele faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar como uma oferta de gratidão a Deus. Isso é libação, como Números está relatado 15:5. Com isso, ele está olhando para a sua situação presente e admitindo que sua vida está chegando ao fim. Seu tempo de partida havia chegado. Porém, ele via o seu martírio como uma oferta de gratidão a Cristo. Obviamente, esse era um comportamento esperado de quem, durante toda a carreira na fé, entendeu que o verdadeiro seguidor de Cristo apresenta seu próprio corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Na frase, o tempo da minha partida é chegada, o apóstolo Paulo usa o original no termo grego para analisar o que significa um desprendimento de libertação ou soltura. Esse termo era uma metáfora utilizada para se referir ao desamarração das amarras que prendia uma embarcação. Antes da navegação, lógico. Por esse motivo, esse termo foi traduzido para o português como partida. Paulo via sua morte como uma libertação plena, ao fim de poder navegar diretamente para os braços de Cristo. No passado, combati o bom combate. Após fazer a análise de sua situação no presente, o apóstolo agora olha para o passado. E aí então que ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não podemos desprezar o fator de que ele ter dito o bom combate. No original, o apóstolo posicionou um objeto antes do verbo, ou seja, ele escreveu o bom combate, combati. Dessa forma, ele deu ainda mais ênfase ao tempo que nos foi traduzido, querido, como bom.
esse termo é o termo grego kalos, que significa excelente, gracioso, bonito, precioso, magnífico ou admirável. Perceba o quão importante o apóstolo considerava ser uma vida em prol do Evangelho de Cristo. Do ponto de vista humano, essa vida era repleta de privações, sofrimentos, dificuldade e dor. Mas do ponto de vista da fé, essa mesma vida era combater o nobre, notável, singular e inigualável, que fez valer a pena qualquer desafio e adversidade. Essa mesma regra do objetivo antes do verbo segue no restante da frase. Isso significa que ele escreveu: a carreira completei, a fé guardei. Com isso, que a princípio parece ser uma diferença significante, o apóstolo está simplesmente apontando para a verdade de que ele, ou nele mesmo, não há qualquer mérito. É como se aquele que se denominou como o principal dos pecadores estivesse dizendo: olha o que a graça fez comigo, o magnífico combate combati, a carreira completei e a fé guardei. Agora que entendemos o princípio da frase, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, vamos analisar o significado de cada parte dessa declaração de Paulo. O combate, Paulo utiliza a figura de uma luta, uma batalha, um tipo de competição, a forma com que ele constrói essa expressão, conforme vimos já aqui nesse vídeo, transmite a ideia de que o bom combate realmente significa algo extremamente duro, algo que exige muito de alguém. Quando estudamos sobre a história de Paulo, podemos facilmente perceber que tal expressão descreveu perfeitamente sua vida com a Cristo. O apóstolo combateu principado, e potestade, Satanás, perseguição dos judeus e gentios, pagões. Ele também se opôs às falsas doutrinas, falsos profetas e apóstolos impostores. Ele denunciou a cultura depravada do pecado, as contendas e os vícios carnais entre os próprios cristãos, meus irmãos. Além disso, ele enfrentou a hipocrisia, a rejeição de seus próprios filhos na fé e sua própria velha natureza dentro de si mesmo. Assim, o apóstolo olha para todas essas coisas e exclama, triunfante: combati o bom combate, acabei a carreira. O apóstolo agora utiliza um simbolismo de uma corrida de obstáculo. Ele aponta para o fator de que, pela graça de Deus, ele conseguiu completar o ministério para qual foi chamado. Em nenhum momento de sua carreira, ele desviou-se de seu serviço no reino de Deus. Antes, ele não mediu esforços para que Deus fosse glorificado como Senhor do universo. O grande objetivo da carreira de Paulo, obviamente, era a salvação de pecadores através do Evangelho de Cristo. Ele mesmo nos ensina sobre a principal motivação da evangelização, que consiste em Deus ser glorificado entre homens. Guardei a fé.
essa expressão, inclusive a declaração de Paulo, ao analisar seu ministério, que estava chegando ao fim, ao dizer guardei a fé, o apóstolo estava afirmando sua confissão de fé. Ele estava dizendo que sua confiança no Deus vivo, que o escolheu, permaneceu, queridos, inabalável. Perceba que essa é uma conclusão muito apropriada para quem disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Essa conclusão explica o porquê desse resultado final, a saber, a fé que o manteve firme até o fim, querido. Ele só combateu o bom combate e completou a sua carreira porque a fé genuína o sustentou. Diante dessa declaração, nunca devemos pensar que ele estava reivindicando para si qualquer mérito próprio, como ele mesmo, por seus próprios esforços, não, tivesse guardado a fé, sem negá-la, e em nenhum momento, ao contrário disso, o próprio Paulo já havia ensinado anteriormente que Deus é quem mantém seu povo firme na fé, como está escrito em 1 Coríntios 1, 8, 9. No futuro, a coroa da justiça está guardada. Após ter olhado para o presente e para o passado, o apóstolo foca o futuro e faz outra importante declaração. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8 está relatada essas palavras. Essa frase do apóstolo reflete sublime esperança acerca não só de seu futuro, mas de todos que com ele seguem verdadeiramente a Cristo. Além disso, também expressa uma plena confiança na soberania de Deus, na condução de sua história. Perceba que ele diz que agora a coroa da justiça me está guardada. Ele utiliza um verbo composto grego, enfatiza de qual nada poderá lhe privar, entenda, de receber esta coroa. A declaração do apóstolo está completamente fundamentada na certeza de que aqueles que combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a fé, recebem de Deus a promessa da coroa da justiça perfeita. Isso é a vida eterna. Essa coroação representa, irmãos, a plenitude do processo de santificação do Cristo vivo, do cristão em sua vida. Ela é conferida pelo justo juiz, não pelos méritos próprios de cada fiel, mas pelo mérito de Cristo que mereceu para cada um deles. O justo juiz a qual Paulo se refere é o próprio Cristo vivo, que no grande dia, queridos, isto é, o dia do julgamento, entregará a coroa da justiça a todos os que amam a sua vinda. Diante do retorno glorioso de Cristo, os ímpios temem, enquanto os santos amam. Os perversos se escondem, enquanto os justos exclamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O conforto em combater o bom combate acaba a carreira e guarda a fé, queridos. Paulo estava presente a ser condenado juntamente e estava certo do que receberia a pena
capital. Mas ele, querido, não estava preocupado com o juízo de Nero. Não. Na verdade, ele estava confortado na certeza de que há um justo juiz que é soberano sobre tudo e sobre todos. Diante desse supremo juiz, todos os juízes da terra terão de terão no dia que já está determinado. Esse juiz presidirá um julgamento do qual ninguém poderá escapar, queridos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa deve ser a declaração presente nos lábios de todo cristão genuíno que almeja a qualquer momento encontrar-se com nosso Senhor Jesus.